Imagine que você se perdeu de sua irmã, mãe ou filho em um acidente de carro. E esse acidente de carro acontece em uma cidade fantasma que esconde muitos segredos. Imaginou? Pois esta é a história de Silent Hill 1. A premissa inicial da narrativa de Silent Hill não é grandiosa. Harry Mason, pai de Cheryl, estava indo à cidade de Silent Hill com sua filha, que era muito conhecida como um local para turistas por suas belas paisagens, para poder tirar férias. No caminho, Harry vê uma estranha aparição na estrada que faz com que ele perca o controle do carro, causando um acidente. No tempo em que fica desmaiado, ele acorda em uma cidade tomada por uma estranha névoa e sem sua filha no banco do carona. Desesperadamente, Harry sai do carro e começa a procurar pela garota, que faz uma aparição no meio de sua visão obstruída pela densa névoa. Mas logo ele perde a garota de vista e segue apenas os seus passos. E é aqui que acontece o grande as do game. O dia claro, de repente, fica escuro. A névoa dá lugar à escuridão. E Harry, no meio de toda essa escuridão, conta apenas com um fósforo para iluminar o que está à sua frente. As paredes passam a ser tomadas por grades, e essas grades possuíam corpos pendurados. O que aquilo significava? Harry ainda não sabia, mas sabia que o clima tinha ficado muito mais tenso. É quase que como se o perigo tivesse forma, cheiro ou som. No controle de Harry, o jogador avança e se depara com um beco sem saída. O gameplay nesse momento é tomado por inimigos de difícil identificação, mas sabe-se que não são nada humanos. A trilha sonora fica pesada e em um ritmo acelerado. Harry é atacado pelas criaturas e acaba desmaiando mais uma vez. This? What's going on here? Ao acordar, ele se depara com a policial Sybil Bennett, que o faz algumas perguntas, como de praxe, e ele explica toda a situação. Sybil diz que tentará buscar reforços para ajudar, mas deixa bem claro que está ciente da gravidade da situação da cidade. A aparição da policial Sybil Bennett serve para passar um ar de tranquilidade ao jogador. A trilha sonora que acompanha é serena, nada de hostilidade. O que infelizmente dura pouco. Harry e a policial se separam. A narrativa do game vai intercalando entre esses momentos. Em alguns pontos a gente vai encontrar momentos de grande tensão, e em outros pontos a gente vai ter uma calmaria. O enredo do game é muito pesado, e embora tenhamos diálogos filosóficos ao longo dele, a trama é tão macabra que até essa atmosfera filosófica em cima dos diálogos ajuda a compor. Então, para não assustar demais o jogador, há essas transições entre os momentos mais calmos e os momentos mais tensos. Com toda essa confusão, Harry se vê obrigado a se desenvolver como personagem. É notável que ele é diferente dos soldados preparados de Resident Evil, que na época era o seu principal concorrente, diga-se de passagem. A forma como ele segura nas armas, por exemplo, deixa isso nítido. Mas e a profundidade da personalidade de Harry? Onde é que entra nessa parte? Harry age como um pai desesperado em busca de sua filha de 7 anos que está perdida. É como se nada do que acontecesse na cidade o surpreendesse. Isso, porém, pode não ser algo muito bom na hora de mostrar a humanização desse personagem. Por outro lado, mostra que amor é a única coisa que move o personagem naquele momento.
amor por sua filha, e isso fica nítido a cada cutscene. Logo então, a gente é introduzido ao grande mapa da cidade, que eu diria que se não fosse uma história linear, Silent Hill seria até mesmo um sandbox open world. Mas não há muita coisa a ser feita ao explorar cada canto, mas ainda assim, muita coisa pode ser coletada e muitos locais podem ser explorados, o que acaba calhando muito bem para um survival horror, diga-se de passagem. Coletar itens, idas e vindas pelos cenários, aparições que não contávamos que fossem acontecer e um fator determinante, o terror psicológico, o medo do desconhecido. Isso sem falar, é claro, nos fabulosos enigmas que o jogo possui. O primeiro game da franquia Silent Hill pode ser taxado como o que tem os melhores enigmas de toda a franquia. Isso porque esses enigmas são muito orgânicos e também difíceis. Por exemplo, toda vez que você pergunta a uma pessoa sobre o que ela acha dos enigmas desse primeiro game da franquia, provavelmente ela vai te responder que, além de serem muito difíceis, ela ficou travada em pelo menos um. E esse um, eu aposto com vocês que foi o enigma do piano, que é um enigma clássico dentro de toda a franquia, onde você precisava tocar as notas certas. Ele, por exemplo, acontecia na escola, um dos primeiros locais a você visitar por toda a cidade. E aí você percebe que o game não é de brincadeira quando ele coloca um dos seus enigmas mais difíceis logo no começo do jogo. E meus amigos, essa é sem sombra de dúvidas a essência de toda a franquia Silent Hill. O terror psicológico é denominado o tipo de terror que acontece na mente humana através de uma situação implícita. Então, por conta disso, dispensa-se na maioria das vezes jump scares, por exemplo. E Silent Hill faz muito bem isso. Pode não ter absolutamente nada no cenário, apenas a música ambiente, mas a sensação de apreensão e angústia estão ali, atormentando cada passo do jogador. Podemos dizer que até metade do game temos um ritmo definido. Existem duas realidades. Uma realidade em que vemos as coisas como elas de fato são, como por exemplo a névoa por toda a cidade e os cenários mais cleans, mais limpos, com alguns inimigos, mas não muitos, e existe a realidade alternativa. Essa realidade já começa a ser macabra pelo fato de tocar uma sirene toda vez que ela vai aparecer. Ela mostra a cidade de maneira mais hostil. Os ambientes são sempre sujos, carregados, ensanguentados e com muitos inimigos. Além de, na maioria das vezes, ter uma trilha sonora macabra, ao contrário da realidade normal, que na maioria das vezes dava espaço aos sons ambientes, ao invés de termos uma trilha sonora. Os sons, por sinal, são fatores primordiais no contexto de toda a narrativa e gameplay do jogo. Ao explorar, por exemplo, a cidade na realidade normal, os passos de Harry ecoam com ele pisando em um asfalto. A ênfase no som é notória. Quando se trata da realidade alternativa, o asfalto dá lugar às grades, e o som das pisadas de Harry se torna um incômodo propositalmente. Não só isso, durante a jogatina é coletado também um rádio. Esse rádio ele sofre interferências quando há inimigos por perto, o que torna a sonoplastia ainda mais perturbadora. E acreditem, eu não estou exagerando. A suposta realidade alternativa acontece porque ela é fruto da imaginação de uma garotinha que foi torturada pela própria mãe por querer realizar o nascimento de um antigo deus da cidade que era cultuado por um culto local. O nome dessa garota era Alessa Gillespie. Alessa se tornaria mãe desse deus através de um suposto ritual, e para que isso acontecesse, ela precisava sofrer. Isso porque esse deus se alimentara apenas de ódio, e a maneira mais fácil de causar ódio como alimento para esse ser seria a dor e o sofrimento da pessoa que realizaria o seu nascimento, que no caso seria Alessa, a suposta mãe. É claro que esses são eventos que acontecem antes dos eventos desse primeiro Silent Hill. De alguma maneira, Alessa acaba conseguindo impedir o nascimento desse suposto deus, mas ainda assim ficou muito ódio dentro dela, e a manifestação desse ódio
seria a realidade alternativa da cidade. Essa, inclusive, é a explicação que existe para todos os inimigos que atacam Harry. Todos eles são frutos da imaginação de Alessa, a manifestação do poder dela ao redor da cidade. A variedade desses inimigos era muito boa, mas isso não era o único ponto positivo. Para eliminar cada um deles, a estratégia deveria ser individual, porque cada um tinha um estilo diferente de ataque. O jogador poderia escolher entre as armas de mão ou então as armas de fogo. Inclusive, vale ressaltar que esse foi um dos principais fatores que diferenciavam Silent Hill de Resident Evil. Essas armas iam desde machados até mesmo shotguns ou rifles de caça. A munição era escassa, mas uma coisa muito positiva é que isso não representara a variedade das armas em si, porque a variedade dessas armas era muito boa e cumpria muito bem o seu papel. Já a câmera que acompanha o personagem, seja na movimentação durante a exploração ou até mesmo durante os combates, não era das melhores. Seu controle é travado, assim como a movimentação dele, o que dificultava o sistema de combate, mas ainda assim, com um pouco de prática, você se acostuma. O gráfico do game é provavelmente uma das partes mais curiosas dele, positivamente falando. O modelo de personagens em game poderia até ser muito ruim, mas em contrapartida, as CGs mostravam modelos ótimos, principalmente se comparados a outros games da época. Como tudo era em 3D, ou pelo menos 90% do cenário, haviam erros e bugs, muitos bugs, e na tentativa de esconder esses erros, nasceu a marca registrada da série: a névoa. Essa é a explicação de termos uma névoa tão densa, e quando não havia névoa, havia escuridão. E aí a gente já aproveita para falar do sistema de iluminação do game graças à escuridão. É graças a ela que vemos o quão incrível foi esse efeito no game, trazendo uma iluminação quase que volumétrica e dinâmica para a época, acompanhando o personagem para onde ele fosse, mas nunca iluminando todo o local. Isso mostrava que a lanterna tinha um limite em sua densidade. Isso foi sensacional para a época. Embora tivéssemos uma trilha sonora e efeitos sonoros de qualidade, a dublagem peca em alguns personagens. Lembra que eu havia dito que há diálogos filosóficos demais no game? Então, em algumas vezes, nem parece ser diálogos de um game de survival horror, justamente por esses diálogos serem atribuídos a personagens errados. Como, por exemplo, é muito estranho ver Harry filosofando sobre alguma coisa. Esse é o tom que foi dado a ele em grande parte dos diálogos, e honestamente, eu acho que poderia ter sido melhor apenas nessa parte. Esse estilo filosófico de diálogo se enquadra bem para muitos personagens, o que não quer dizer que ele precisava ser necessariamente aplicado a todos os outros. Como, por exemplo, a gente não escuta um "I need help! Where are you?" Mas, resumidamente, com uma história envolvente, um fim fantástico e uma atmosfera de terror absurdamente incrível, Silent Hill é lembrado até hoje como uma das obras-primas do gênero em que faz parte, o survival horror. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind.